E nós queremos receber mais uma vez, com muito carinho, pastor Lucinho. Boa noite, missão. Tudo bem com vocês? Que a graça de Jesus esteja com cada um. Gente, essa banda aqui me fez animar a tocar esse negócio de sopro aqui, poxa. Quem achou que foi demais, hein? Foi lindo, hein? Foi lindo. Vamos aplaudir de novo? Foi fantástico. Olha, eu fiquei emocionado. Foi muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Esse menino da bateria parecia uns 4 tocando. O menino do baixo estava perdido ali. Que lindo ele tocando. Deus é bom demais. Sabia que Deus não dá todos os dons para uma pessoa? Senão a gente fica metido. Então, o pregador prega um pouquinho, o cantor canta um pouquinho e vai assim. Porque se a gente tocasse, pregasse, sapateasse, dançasse, né? Então a gente louva a Deus por tantos talentos lindos colocados à disposição. Quem sabe você está aqui assistindo e você tem assim muito talento e não está colocando esse talento aí para o Senhor, né? Então você procura, porque essa igreja aqui está dando muitas oportunidades de trabalho. Muitas pessoas querem assim, né? Não, eu quero cargo. Trabalho tem muito, cargo não tem muitos não. Mas se você quiser servir a Deus, sempre vai encontrar muita coisa legal para você fazer aqui. Tem alguns livros que chegaram, estão ali na lojinha ali embaixo. Tem o Loucos por Jesus, volume 2, volume 1 e o volume 3, que se chama Loucas por Jesus. Só a história de mulher maluca que marcou o mundo com a sua fé. Mulheres precisam ler sobre mulheres destemidas, não é? Para elas ficarem mais destemidas ainda. Tem esse livro, Manual de Loucuras por Jesus, que são 365 ideias para fazer loucuras por Jesus o ano todo. Tem o Johnny, que também estava acabando, mas voltou. É uma ficção, a história de um jovem que vê o dia que as pessoas vão morrer. Tem o livro Deus de Toda Graça, que é o livro nosso de piadas. Nós precisamos de resgatar a cultura, e um aspecto da cultura brasileira que precisa ser redimido é o humor. O humor brasileiro, gente, tá terror. Virou terror, ao invés de humor, não é? É muita pornografia para pouco comediante. Então, esse livro é para você se divertir, rir para caramba. E tem o Saindo do Armário, que é o livro que a gente lançou tem 2 semanas, sobre homossexualidade. Conta a história de 12 jovens, a maioria deles nós ajudamos a sair de uma vida de homossexualidade, se libertar. E se você conhece alguém que é homossexual, esse livro vai ser um livro que vai ajudá-lo muito. Não tem proposta mirabolante no livro. Eu não coloco... Muitas pessoas têm me dado retorno assim, Lucinho, que legal, que você não está falando aí, acabo de ler o livro e tudo acabou. Não. É uma caminhada, não é fácil. Inclusive, uma das histórias mais chocantes, você ri e chora em todas as histórias, mas uma das histórias mais chocantes é de um jovem que depois que Cristo fez uma obra linda na vida dele, ele falou: pastor, e agora que dia que eu vou perder esses desejos? Que dia que eu não vou ser mais tentado nessa área? Aí no final da história assim, aí eu sorri, olhei para ele e falei assim: que dia você está planejando morrer? Ou seja, nós vamos ter luta para sempre, nós vamos ser tentados para sempre, cada um numa área, mas o importante é no final do dia Cristo ter sido vencedor sobre os nossos desejos que não o agradam, não é isso? E tem esse aqui que todo pai vai sair daqui com essa Bíblia aqui, porque na verdade não é uma Bíblia para criança, é uma Bíblia para adulto, é uma Bíblia para despertar. Adulto, você que não gosta de ler a Bíblia, essa Bíblia aqui vai te animar, porque são desenhos tão fantásticos feitos por um cara que trabalhou na Marvel e na DC Comics. Então, assim, desenhos tão show de bola. Meus filhos, os 2 leram essa Bíblia toda, e foi assim até difícil a leitura, porque toda página abria, aí vinha correndo lá no meu quarto: pai, olha a carruagem de fogo que Elias subiu, pai, ela é linda demais, eu não imaginava. Aí voltava para lá, chegava na outra história, vinha cá me mostrar o desenho de novo, e eu quase que eu peguei raiva, né? Mas não peguei não, porque meus filhos pegaram gosto pela Bíblia, e Bíblia você não pechincha, aprende isso aqui. Pede desconto no celular, pede desconto em pizza, pede desconto no Mega Hair que você vai pôr, mas não pede desconto em Bíblia. Bíblia é o maior investimento que a gente pode fazer. Dê R$100 numa Bíblia, e quando o cara for te voltar à toa, você fala assim: não, some com esse dinheiro para lá. É Bíblia, vai mudar a minha história. Não é? A gente rebaixa um carro, põe um som. Quanto ficou? Outro dia eu fui pôr um farol de milha no meu carro.
O cara falou assim, R$2.500. Falei, não, eu não quero uma frota de carros, eu só queria o farol de milha. O meu carro está há 4 anos com o buraco vazio, e eu não pus o farol de milha, porque não existe R$2.500 num farol de milha. É farol de milha, eu não ando milha, que é quilômetros no Brasil, então eu não vou mexer com isso. Uma Bíblia dessa é 50 cruzeiro, Rogério? 40 e quanto? R$45. Então você passa ali embaixo, compra, leva lá, vai ser muito, muito, muito bom. Tem um amigo querido que está aqui com a gente hoje, que é o Nelson. Cadê o Nelson? Fica de pé, Nelson. O Nelson está ali atrás. O Nelson é conhecido no país inteiro aí pelo trabalho lindo que ele está fazendo com os jovens. Ele e a sua família e mais alguns amigos do Escolhi Esperar. E muita gente está escolhendo esperar em Deus e está tendo a vida transformada pela pregação radical que Deus tem dado para o Nelson. E é meu amigo querido, ficamos eu, ele e o Rodolfo Abrantes esse final de feriadão lá em Brasília, num congresso muito joia, e a gente se divertiu demais. Tem opção para tudo no reino de Deus, viu? O reino de Deus hoje é um grande self-service. Você não quer uma coisa, você pula aquilo. Você não curte R.R. Soares, tem Valdemiro. Você não quer o Valdemiro, você vai para o Sila Malafaia. Você não curte bigode, você não sei o que você vai fazer da vida. Vai para o reteté, vai para a igreja presbiteriana, vai bem para a missão, mas vai servir a Deus. Antigamente, gente, eu sou de uma época que só tinha um tipo de Bíblia, sabe qual? A Sagrada, Bíblia Sagrada. Não tinha Bíblia do cachorro, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do doidinho, era só uma Bíblia. Não tinha programa de televisão. Eu lembro a primeira vez que houve um personagem evangélico numa novela. Acabou o mundo, aí morreu todo mundo, nós nascemos tudo de novo, que ninguém acreditava. O pastor chegou na igreja, eu adolescente, falou assim, gente, vai ser um personagem evangélico na novela. Eu falei, o pastor é mentiroso, agora deu para mentir. Então o mundo mudou tanto, tantas mudanças, tem tanta coisa legal, tantos livros. Não vamos perder tempo, e vamos nos divertir, e vamos aproveitar essa diversidade legal que Deus colocou à nossa disposição. Amém? Amém? Abra a sua Bíblia comigo então, por favor, lá em Lucas capítulo 13. Quem ama a Bíblia aqui? Gente, quem ama a Bíblia, meu Deus do céu? Você deve amar a sua Bíblia, você deve beijar a sua Bíblia, você deve comer a sua Bíblia. Não vou te pedir para cheirar, porque isso é coisa minha, né? E sabe o que está engraçado? Deixa eu contar uma coisa para vocês, já que foi dessa igreja que partiu isso. A minha caixa de e-mail está lotada de gente me pedindo perdão. Pessoas que não sabiam quem eu era, nunca me ouviram pregar, não sabia que eu existia, só viram a foto. E ficaram muito bravos, me xingaram muito. Mas aí alguém mandou um sermão meu no YouTube, ou leu alguma coisa. Aí, assim, a lista de pedidos, assunto, perdão. Assunto, mais perdão. Assunto, estou envergonhado. Assunto, eu sou miserável. Assunto, continua cheirando. Assunto. Aí é muito legal, porque você vai ler e você vê assim, não dá para ficar com raiva das pessoas terem uma opinião contrária à sua. Não fique triste da pessoa falar assim, eu discordo de você. Nós moramos num país que tem liberdade para alguém. Nós devemos ser pessoas que alguém pode discordar da gente e a gente não apelar com ela. A pessoa virar para você e falar assim, eu discordo, hein? Legal demais, então vamos agora assistir o Vasco perder mais uma vez? É normal. Quem entendeu? Tem que ser normal. Aí eu discordo de você numa coisa. E tem 5.000 que eu concordo. Eu te jogo no lixo por causa de uma. Não existe uniformidade. Existe unidade na diversidade. E essa diversidade é que é legal. Que a gente se tromba, mas se ama. E o mais importante, nós vamos morar todo mundo no céu juntos. Se nós vamos morar junto no céu, certa vez eu liguei para um jovem. Um amigo meu, eu falei, velho, nós não estamos muito bem. Você está planejando ir para o céu? Eu falei, eu estou com esse projeto aí. Eu falei, eu também estou meio com essa ideia. Então, um dos dois vai ter que ficar fora, porque nós não estamos... O que nós vamos fazer? Você me perdoa? Eu te perdoo. Então, eu perdoo. Aí fomos comer uma carne de sol, acabou, resolveu tudo. Né? Então, nós precisamos ver a pessoa como o valor que ela tem, independente das opiniões. Vamos ler Lucas capítulo 13, verso de 1 a 5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira?
Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eu quero falar hoje sobre levar os pecados a sério. Vocês sabem, todo mundo que deve lembrar o nome desse culto, qual que é? Quarta louca por Jesus. Quando a gente pensa em ser louco por Deus e amar a Deus, viver radicalmente para Ele, chega uma hora que você para de pensar em como ser louco por Ele, e você começa a pensar no que pode te impedir de ser louco por Ele. E o pecado, gente, é esse grande blefe, é essa grande cartada do mal para acabar com o meu relacionamento e o seu com Deus. Mas pensar no pecado não é uma coisa que agrada a gente, porque o brasileiro tem essa mentalidade de viver de coisas legais. Então você fala de um assunto ruim, se tiver uma madeira ele bate, se tiver uma figa ele come, se tiver uma nota de dólar ele enfia na carteira. Eu não esqueço o culto que eu fui, que o pastor falou assim, falar nisso, quem tem nota de dólar na carteira, traz aqui na frente. Deu quase $200 em nota de que o povo da igreja trouxe. Eu fiquei impressionado. O pessoal está acendendo uma vela para Deus e uma vela para o cão, né? Eu sou de Jesus, mas se $1 na carteira me ajudar, eu vou levar o dólar, eu vou amarrar figa, eu vou fazer o que tiver. E o pecado, então, assim, você sabe disso, ele colocou uma barreira intransponível entre nós e o Senhor. Uma barreira terrível. E eu só encontro 2 ocasiões na vida que a gente pensa nos pecados da gente seriamente. A primeira delas, sabe qual é? É quando uma tragédia acontece. Quando uma tragédia acontece, aí a gente começa a repensar, poxa, será que eu fiz alguma coisa errada? Por que eu perdi meu filho? Por que apareceu esse tumor? Por que minha mulher me deixou? Então aí a gente começa a pensar onde está o erro? Onde está o erro? E fica louco. E o único segundo momento que eu vejo no mundo em que as pessoas pensam no pecado é quando vem um avivamento. Quando vem um avivamento é muito legal. Por quê? Porque o avivamento faz você pensar no pecado e lidar com ele de forma séria. Avivamento tem muito mais a ver com chorar do que com sorrir. Precisamos mais de um avivamento de pureza do que de um avivamento de poder, porque na verdade o avivamento de poder é resultado do avivamento de pureza. E eu anotei na Bíblia mais ou menos a ordem que as coisas acontecem quando as pessoas têm um encontro, assim, um avivamento, um reavivamento com o Senhor. Primeira coisa que acontece, eles ouvem a voz de Deus. Seja através do sermão, da pregação, da canção, a pessoa é tocada. Segunda coisa, arrependimento com lágrimas. Arrependimento com lágrimas, aquela confissão da alma. A Bíblia diz que João Batista, gente, vocês têm que agradecer a Deus pela gente. Vocês acham que a gente é doidinho? Vocês acham que a gente é com problema de cabeça? João Batista fazia as pessoas confessar o pecado na hora do batismo. E aí, playboy? Não pode me batizar isso, João. Não sei falar para essa multidão, por que você entrou aqui dentro, me está tomando meu tempo? Não, é um site aí que a gente está visitando. Qual? Sites. Fala, menino! É o peladinhas.com. Você está arrependido? Tá, o que mais? Eu fiz minha mãe chorar. Você fez o quê? Fiz minha mãe chorar. Então tá. E o que mais? Não. Que mais? Você está passando a mão na filha dos outros. Você está com cara de que está... Vocês conseguem imaginar João batizando alguém? Quem consegue imaginar? Eu consigo imaginar, gente. Ele com aquela barba parecendo o Capitão Caverna e os outros passando apertado. Já imaginou se a gente faz isso aqui? Arrependimento, arrependimento. Terceiro, pedir de perdão. As pessoas começam a pedir perdão umas para as outras e para Deus. Quarto, arrependimento, abandono completo das práticas antigas. A Bíblia nos mostra lá em Atos 19, que o povo que mexia com feitiçaria, trouxe os objetos de feitiçaria e eles foram queimados em praça pública. E as pessoas confessavam os pecados em praça pública. O que mais? Restauração do culto e enchimento do Espírito Santo. E o último, obediência diária aos mandamentos de Jesus. O pecado, quando ele entra na nossa vida, ele pode existir de 4 formas. Primeira forma é quando você tem nojo dele. Você luta contra ele, mas você tem pavor.
você tem nojo, você tem raiva. Você fala, o pecado é um negócio que não pode existir. Eu odeio o pecado. A segunda forma que o pecado pode existir na nossa vida é quando a gente, assim, namora com ele. Você não pratica, mas você olha ele de longe e fala assim, ai, olha o carnaval aí, ai, Jesus, me ajuda. Ai, Pai de amor, mas eu sou crente, né? Não posso ir para o inferno. Ai, que praga, mas tá bom. Vamos para o céu. É melhor ir para o céu triste que para o inferno rindo, né? É a filosofia das pessoas. Terceira forma que o pecado existe na nossa vida é quando você o pratica calado. Você não faz apologia, você não confessa que faz, você pratica e ninguém sabe, caladinho. E a quarta forma que o pecado existe na nossa vida é quando você peca, defende, é ativista, grita, chama os outros para ir, alicia todo mundo e fala, não tem nada disso não, a Bíblia está errada. Essas são as 4 maneiras que o pecado existe na nossa vida. Só que o capeta conseguiu fazer a gente ser preocupado com a nossa lista de sonhos e não com a nossa lista de pecados. Só que mal sabemos nós que para a gente ver a lista de sonhos realizados, precisamos de tratar seriamente com a nossa lista de pecados. Certa vez eu propus para os jovens da igreja de ficarem 30 dias perguntando para o Espírito Santo que os pecados que eles tinham. Foi muito engraçado. Que teve jovem que veio para mim com 260 pecados na lista. De verdade. E teve outro que falou assim, pastor, em 30 dias eu lembrei de um. Falei, não, tem mais um. Você é o apóstolo Paulo, você não acha que você é o apóstolo Paulo, não? Porque só tem um. Não, o que você está dizendo com isso? Estou dizendo que pelo menos 2 tem. A mentira também, miserável. Não é? É desse jeito. Por que a gente tem que entender que um avivamento vai fazer a gente tratar sério com o pecado? Porque um novo nível de aproximação de Deus requer um novo nível de afastamento do pecado. Para cada um passo que Deus der em nossa direção, o pecado tem que dar um para a porta dos fundos. Para cada vez que o pecado aproximar de nós, nós vamos ver o Senhor ir embora. Por quê? Porque o caráter de Deus não bate com o pecado. Tem um verso na Bíblia tão louco, gente, tão louco. Eu não vou nem ler não, que tem gente aqui que não tem estômago. É Ezequiel 36, 17. Sabe o que Deus fala em Ezequiel 36, 17? Que para ele o pecado é como o ciclo menstrual da mulher. É como a menstruação. Eu não sei se você sabe que as mulheres vivem mais do que os homens porque menstruam. E você sabe por que sai na menstruação? Tudo aquilo que exatamente poderia levar a mulher, as impurezas da mulher, sai. E Deus vira e diz assim, essa coisa nojenta! Gente, um dia eu entrei num banheiro. Olha, banheiro de homem não é nojento igual de mulher, velho. Banheiro de mulher era acampamento de jovens. Além de ter lotado o vaso, as mulheres pegaram o molho, jogaram para o alto, molharam, jogou para o alto. Foi assim que eu entrei na casa do terror. Era tão terrível. Nós chamamos as meninas faxineiras. Falou, chama as faxineiras aí que eu não estou aguentando ver. Mas me levar lá para eu ver, subir lá em cima e pagar pau para o povo. Então, imagine isso, como Deus vê os nossos erros. Ele vê dessa forma. E o segundo motivo que nós temos que entender é o seguinte, é que o pecado, ele é o responsável por todo o nosso insucesso. Por tudo de ruim que acontece na nossa vida, tudo. Só que tem um problema, a gente não fica triste com ele, a gente fica triste com as consequências dele. Então, vou te dar um exemplo. A gente fica triste com o divórcio. Mas a gente não fica triste com a traição que aconteceu, a gente não fica triste com o ciúme, a gente não fica triste com a ira, a gente fica triste com o resultado. Né? A gente não fica triste com a preguiça, a gente fica triste porque não passou no concurso. Eu não passei no concurso. Você não estudou, praga, não podia passar não. Mas eu não importo com o pecado da preguiça, eu importo é que eu não passei. Né? A gente não importa com o pecado em si, a gente importa é que o que ele causou, a falta de dinheiro, chegou falta de dinheiro na minha vida, mas a gente não se importa de sonegadismos e ofertas, não importa do desperdício, não importa do gasto desordenado, a gente fica muito triste com a depressão, mas não se importa de não ler a Bíblia, não se importa de não orar, é assim que a gente é. Aí as pessoas confundem o pecado com o problema. Lucinha, eu tenho um problema, qual é o problema? Eu estou na pornografia. Não, isso não é problema. O problema é o computador que é mais de tanto. Você vê mulher pelada no computador com vírus.
O que é pecado? Pecado é desobedecer à ordem de Deus. O que é problema? É a consequência ruim que o pecado traz. E isso tem destruído as pessoas. E muitos de nós viemos a Cristo exatamente por causa dos problemas. Aí a gente vem para a igreja por causa do problema e descobre que o nosso problema não é o problema, o nosso problema é o pecado. Eu vim aqui porque eu estou para ser morto. Eu me lembro de um dia aqui na missão, acabou o culto aqui, um jovem me procurou e falou assim: me ora por mim, porque eu vou sair daqui agora, eu vou ser morto agora. Daqui a pouquinho, eu não vou viver hoje até meia-noite. Acho que ele está até aqui essa noite. O menino está aqui. Por quê? Porque juraram ele de morte. Aí, gente, quando você ouve a história, é um rolo de bobina, é um negócio tão enroscado. Aí quando você vai ouvir lá no início, houve pecado de um lado, pecado do outro, pecado do outro, pecado. Aí o trem foi desenrolando, vira aquele monstro. Aí o pessoal muitas vezes chega para a gente e conta como se fosse assim: e agora me impede de morrer? Não tem como eu impedir de morrer. Você pretende morar aqui no Brasil ainda? Muda para o exterior. Mas eu não consigo chegar no aeroporto. Mas como é que nós vamos fazer então? Eu fui numa igreja outro dia pregar, cheguei lá e falei assim: gente, nós temos que parar de pecar. Nós temos que parar de cometer pecado simples e pecado grande. Por exemplo, nós temos que parar de ver TV a cabo gato. Jesus de Nazaré. Quando eu falei isso, o pastor atrás de mim fez assim. O povo fez um barulho 10 vezes maior do que esse que vocês fizeram agora. E eu fiquei assim mais ou menos 1 minuto sem reação. E o pastor me chamou, eu virei de costa. E o povo esqueceu de mim. E ele falou assim: Lucinho, o vendedor do Gato Net está sentado aqui no primeiro banco, velho. Tem uns 20 jovens da igreja que trabalham para ele, senhor. Sabe o que o pastor falou para mim? Eu estou falando isso aqui diante. Termina o sermão rápido. Eu só pequei o resto. Ele me pegou, me trocou de hotel. Eu estava num hotel numa cidade, ele me levou para outra. E outro foi pegar minha mala, que eles ficaram com medo de eu morrer. Já imaginou, você morreu de quê? De sermão. Cheirar a Bíblia mais chique. O pecado é terrível. Enquanto a gente não entender o quanto o pecado é hediondo, nós não vamos conseguir cumprir o propósito de Deus nessa terra. Fui pregar segunda-feira passada numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul. O trem é tão longe que ele é meia hora do Paraguai. Você tem ideia? Cheguei lá, aí preguei, 43 graus, que eu tirei a foto assim do termômetro no meio da rua. Dentro da igreja estavam uns 50, porque não tinha ar-condicionado. Acabou o culto, o pastor falou assim: Lucinha, a nossa cidade está muito feliz. Deus fez algo muito lindo por nós esses dias. Falei: o quê? Foi preso um assassino em série aqui da nossa cidade, que estava roubando a paz dos crentes. Como assim? Ele falou assim: é o seguinte, apareceu um assassino em série aqui na cidade. Estou quase falando o nome da cidade, mas depois eu fico com medo de morrer de novo. O cara sai da cadeia. Olha bem, é o seguinte, pastor, ele começou a matar as pessoas e colocá-las nuas em forma de cruz, com uma carta do lado. E ele só matou crente que estava pecando. Ele matou a esposa de um diácono que ele descobriu que estava traindo o marido. Ele matou um pastor que estava tendo um caso com uma menina da igreja. Ele matou um jovem que engravidou uma outra menina de uma outra igreja. Ele pegou 7 igrejas da cidade, ele cometeu 7 assassinatos. Os 7 é só de crentes que estavam pecando. E todos ele deixavam uma carta assim: eu sou um justiceiro de Deus, que fui levantado pelo Senhor, para limpar a sujeira da casa do Senhor. E eu estou passando geral mesmo, e pode passar apertado mesmo, que... Eu consigo ouvir o fundo musical assim: tá de bobeira! Eu fico imaginando a música do Tropa de Elite e o cara passando a faca, irmão. Prenderam, caiu, os pastores reuniram e começaram a orar: Deus de Abraão, livra a nossa cidade desse assassino de crente desviado. E ora. O menino foi preso, agora o povo pode pecar em paz, graças.
Gente, parece pegadinha. Mas os pastores da cidade me contando. E eu assim, gente, mas é de Deus esse cara, né? Você já imaginou isso? Você teria coragem de mudar a sociedade? O pecado, ele traz as consequências que tem que trazer. Eu quero te mostrar um texto na Bíblia, que ele é um dos textos da Bíblia mais chocantes, sobre o que o pecado produz em nós. Vê comigo, por favor, 1 Samuel 15. 1 Samuel, capítulo 15. Olha comigo, 1 Samuel 15, a partir do verso 1. É a história de Saul e Samuel. 1 Samuel 15. Diz assim. Acha aí. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Vai comigo agora o verso 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Deus tinha dado uma ordem, através de Samuel, para Saul. O pastor Samuel chamou Saul e falou: Saul, você vai lá, você vai fazer um favor, mata tudo. Diga comigo, mata tudo. É matar bicho, matar menino, matar o rei, matar quem estiver assistindo, matar o pensamento, matar tudo. Tipifica isso aqui como pecado. Deus está dizendo assim: Saul, não poupa nada. Entra entrando, chega chegando. O que o homem fez? Poupou o melhor do gado e poupou o quê? Agag, poupou o rei. Primeira coisa que o pecado faz conosco, ele nos dá uma consciência diferente da de Deus. A gente começa a pensar diferente. Por que Deus falou que isso não pode? Por que não pode matar o rei? Por que não pode pegar esse gado? Por que eu não posso transar no casamento? Por que eu não posso dar um cheque sem fundo? Por que eu não posso mentir de vez em quando, se é para a glória dele? Por que eu não posso aliviar as minhas tensões vendo um site? Por que eu não... Então, você começa com um achismo diferente de Deus. O Saul tinha que obedecer. O que o cara fez? Começou a filosofar. Olha comigo agora aí o verso 10, desculpe. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou, não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Sabe o que mais que o pecado faz? Anestesia a pessoa, a ponto dela pensar que não fez nada de errado e ainda se exaltar. A frase que a pessoa diz é assim: se eu não fiz nada errado, por que está dando tudo certo? Certa vez um jovem sumiu da igreja, e eu falei: vou atrás desse menino. E estou tentando falar com ele, não consigo, ligo, vou atrás, procuro, visito, não consegui. Ele tinha uma lojinha no shopping lá em BH, fui, não achei o menino. Aí os jovens vieram até mim e falaram assim: ó, ele não está querendo encontrar com você não, porque ele sabe que você trabalhava com ele, porque ele está pegando a menina que ele está namorando, ele está indo para a cama com ela mesmo, ele está fazendo, aprontando. Aí, mas ele te mandou um recado, pastor. O recado é o seguinte: por que ele está errado, sendo que a loja dele nunca vendeu tanto? Olha a cabeça. Por que eu estou pecando, se eu nunca prosperei tanto como eu estou prosperando? Se a gente for usar esse pensamento, Hitler estava certo. Porque houve um momento que o nazismo explodiu de dar certo. Significa que Deus estava com Hitler naquele momento ali? Uma coisa dar certo ou não dar certo, não significa que Deus está com a gente ou não está com a gente, não. E as portas estão se fechando, às vezes é o pecado. E as portas estão se abrindo, às vezes é o pecado. Nós precisamos de Deus, para Ele mostrar para a gente o que é porta dele e o que não é. Senão a gente passa, e é pegadinha do malandro. E a gente se arrebenta. Nem toda proposta é boa para você. Nem tudo que vem de tão legal é para a gente aceitar. Nem todos os presentes é para a gente pegar. Nem todas as parcerias fantásticas é para a gente trazer para a nossa vida. Tem coisa boa na nossa vida que é para a gente dizer não. E tem coisa não tão boa que é para a gente falar sim.
Leia o verso 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, aleluia. Começou a falar em língua lá. Eu segui as instruções do Senhor. Olha que safado. Primeiro ele fez um altar para ele, sendo que ele estava em pecado. Fez uma estátua dele lá, toda gay. Depois, ele chega para o pastor e fala assim: eu obedeci ao Senhor. Sabe o que eu descobri? Que as pessoas mentem demais para os pastores. Na nossa vista, as pessoas procuram se comportar o mais crente possível. As pessoas encontram com a gente, fala bonito. A pessoa fala palavrão, da hora que acorda, a hora que dorme. Encontra com a gente, pastor, olha que glória. Olha, a presença de Jesus era tão tangível. O poder do papai estava tão... Aí, mas só que eu conheço... Aí, às vezes, o jovem sai, a mãe chega e fala assim: nem eu nunca vi meu filho falar desse jeito, pastor. Lá dentro de casa, ele ensina palavrão para demônio lá dentro. Satanás chega lá e fala assim: qual que é o novo palavrão aí que a gente não sabe ainda no inferno? Ele ensina. A pessoa é pornográfica. A pessoa está na rua. Ele comete uns 20 estupros assim numa esquina. Enquanto que o pastor já viu vitrô de igreja católica. Foi o que o safado Saul fez. Encontrou com o pastor. Aleluia. Grande é o Senhor. Eu obedeci a voz dos cala-boca endemoniado. Então eu pedindo para Deus, o dom que eu mais pedi para o Senhor, desde que Ele me colocou no ministério, foi de discernimento de espírito. Eu já falei com Deus: como é que o Senhor tem coragem de me pedir para trabalhar com jovem e não me dá dom de discernimento de espírito? Eu quero bater o olho dentro do safado e falar assim: você é safado, hein? Você é safado. Fala que você é safado. Você é safado. Você também, menina. Vocês dois são safados. Tem que saber ver. Senão nós vamos ficar chamando bode de ovelha e ovelha de bode. É ou não é? Vocês têm que orar por nós, gente. Misericórdia. Ora por nós. Olha o verso 14. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse? Era o barulho do pecado. Por mais encoberto que o pecado fique, ele faz assim: bé, bé. Tem sempre um esqueleto guardado no armário. Tem sempre um negócio que vai pular. Gente, pecado não tem jeito de esconder. Não tem jeito de esconder. Não tem jeito de esconder. O negócio aparece uma hora. Uma hora todo mundo vai ver. Todo mundo ficou sabendo que o Ronaldo pegou uns travecos. Todo mundo ficou sabendo que o Tiger Woods tinha 42 mulheres. Todo mundo viu que o maior rabino do Brasil estava roubando gravata dentro de uma loja. Todo mundo viu. Todo mundo viu os outros pondo dinheiro na cueca. Mais cedo ou mais tarde, olha, eu vou falar, Deus está fazendo uma limpeza linda nesse país, gente. Nós não podemos parar de orar, não, para essas quadrilhas aí serem desmascaradas. O pecado aparece, e o povo é tão burro, que eles estão colocando o pecado no Facebook. Tem que avisar para eles que nós sabemos ver Facebook. Um dia, você sabe como é que eu preguei? Na época que o Orkut existia, eu preguei colocando o Orkut da galera nas comunidades, assim, a galera sentada, e eu preguei: gente, olha aqui, vamos ver se nós estamos servindo ao Senhor direito mesmo, olha aqui. Olha o nome da comunidade: a gente se pega, mas não se apega. Vamos ver quem está participando dessa comunidade fantástica ao Senhor. Olha ali: crente, um monte de crente. Eu fui numa igreja onde o pastor falou comigo assim: eu vou eleger o jovem tal como o pastor que vai ser meu sucessor. Falei: que legal, pastor, que benção. Nós já estamos assim, acertando tudo. Falei: pastor, vou dar uma dicasinha para o senhor só. Depois dá uma navegada, vê a vida do menino e tal. Ele entrou. Hoje eu tenho até tristeza, que eu que atrapalhei o menino de virar pastor. O menino é muito burro. Ele pôs os pecados assim, na lataria, assim, na frente. Entende? Ele com um copo de cerveja na boate, tonto assim. Depois, a menina dele, a namorada dele, de costa,
e ele apontando para a protuberância dela, falando assim: essa aqui eu estou pegando. E depois as outras frases, não muito evangélicas, escritas, com algumas palavras de muro de rodoviária, o pastor falou assim: eu estou pondo lobo para cuidar de ovelha. Às vezes não precisa nem de muita coisa. Qual é o barulho que pode ter na sua vida ou na minha, que a gente vive tentando abafar, mas que uma hora esse barulho vai acabar crescendo? O que é um segredo só para você? O que você acha que ninguém sabe, que ninguém jamais saberá? Não tem jeito de esconder. O pecado grita, o pecado geme. Você pode cantar as músicas alto, você pode vir para a igreja, nós temos que lidar com ele seriamente, porque uma hora ele fica... e o pecado não grita não, ele fica nesse barulhinho mais baixo, mas uma hora todo mundo vai calando a boca e a gente começa a ouvir. Um dia eu cheguei numa casa, falei: gente, tá bonita a casa, mas tem alguma coisa errada. Sabe quando você fica assim? Sabe o que a mulher tinha feito? Ela estava varrendo as coisas debaixo do tapete, estava fedendo. Sabe que é cheio de murrinha? Um cheio de murrinha. Aí ela falou assim: você está estranhando o cheiro, pastor? Eu tenho 2 cachorros. Aí você sabe o que ela fazia com os cachorros? Lavava o cachorro no quintal, o cachorro vinha e sentava ali no tapete e no sofá, e a casa fedia cachorro, só que o nariz dela já não sentia mais. Mas a visita queria morrer. Falei: eu estou na cachorrolândia aqui, eu não queria sentar. Aí tudo eu fiquei com nojo. Falei: caramba, eu já não tenho uma relação muito legal com o cachorro. Eu tenho mais raiva dos donos do cachorro, porque esses sem vergonha reuniram tudo num lugar aí e decidiram assim: é mansinho, não morde não. Então como é que eu já fui mordido umas 5 vezes por cachorro manso? Aprendi, é só cachorro manso que morde. Cachorro manso que morde, só esses. Os bravos a gente mata, manso morde, né? Então, pastor, esse é mansinho, quer ver? Foi essa casa que eu fui, que o menino, o filho, chamava Badu, e um dos cachorros chamava Marco Aurélio. Mas, como é que é? Badu, traz o Marco Aurélio. Eu falei: o cachorro vai trazer o menino? Eu vi aquele cachorro lascado, parecendo um bezerro. Fedia. O que está fedendo na sua vida, que qualquer hora dessa vai aparecer? Uma coisa é a gente ser pego, outra coisa é a gente confessar. Uma coisa é a PF bater lá na sua casa e falar assim: nós pusemos grampo na sua vida, safado, você vai passar 30 anos na cadeia. Outra coisa é a gente ir lá e falar assim: eu estou fazendo coisa errada, e eu estou precisando de confessar, eu estou precisando de mudar a minha vida. É noite para a gente confessar, é noite para a gente se aborrecer, é noite para a gente arrancar da gente aquilo que quer nos arrancar dele, é noite para a gente ficar assim. Porque, gente, a única coisa que a gente deve temer não é a morte, não é câncer, não é desemprego, não é as pessoas falarem mal ou bem da gente. A única coisa que você levanta de manhã que você tem que falar assim: eu estou tremendo de medo, é de nessas 24 horas eu desonrar o nome dele e eu ficar com um pecadinho guardado lá, fazendo. O pastor mandou na lata do rei. Então que barulho é esse que eu estou ouvindo? Verso 14 é esse. Verso 15, veja aí a parte A do verso 15. Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o Senhor teu Deus. Primeira coisa, a gente gosta de transferir o pecado para os outros. Aí, foi o soldado. Pastor, eu prostituí porque a menina vestiu mini saia. Eu errei porque também as pessoas me levaram para o lugar errado. Foi o soldado. Que soldado, rapaz? Fala assim: eu fiz, acabou, eu que fiz, eu sou um patife sem vergonha, safado, idiota, eu que fiz. Quem quer me prender aí? Eu que fiz. É muito legal uma pessoa que admite, uma pessoa que não, eu que fiz. Segunda coisa, eles tentaram espiritualizar o pecado, porque nós pegamos os bois e as ovelhas para sacrificarem ao Senhor, aleluia. Sabe o que é isso? É a mistura do santo e do profano. Vamos pegar um negócio. Eu não esqueço um homem que falou assim: pastor, ora por mim, porque assim, se os meus negócios melhorarem mais, eu vou bancar essa igreja acho que sozinho. É mesmo, que benção.
que você trabalha? Eu tenho 3 motéis. Que bênção. Como é que estão os negócios? Estão fluindo? A relação, como é que... Vamos sustentar a igreja com o dia de motel. Na época de campanha, um político aí foi na igreja de um amigo meu e falou assim: ó, se eu for eleito, eu vou dar tudo para essa igreja. Ó, nós estamos pedindo dinheiro de político, Jesus. Nunca precisamos para chegar até aqui, nós vamos usar agora. Eles é que precisam da igreja. Sem a igreja, eles não conseguem governar nada. Quem faz diferença em qualquer lugar do mundo é a igreja. Os planos do governo e os projetos do governo não andam se não tiver, por exemplo, drogas. Você acha que o que está fazendo diferença nesse país na área de drogas? São as igrejas. Tem mais gente liberta dentro da... Gente, a cada culto que acontece nesse país, são milhares de jovens que saem do crack. É um monte de gente que deixa de vender droga. É um monte de gente que deixa de consumir droga. Não tem um plano, nem um projeto do governo que vai fazer o que as igrejas fazem. Porque quando a gente prega a palavra de Deus, a pessoa vem na frente, ela entrega ao Senhor. Nós não precisamos de misturar o santo e o profano. Vamos pegar o pecado e vamos misturar com o santo, e vamos fazer uma macumba evangélica. Vamos fazer uma feitiçaria gospel. Vamos misturar um negócio que não tem nada a ver com um trem, não tem nada. Gente, certa vez um amigo meu, olha aqui, olha aqui, você viveu um divórcio na sua vida? Ninguém escolhe viver. Mas daí a você começar a fazer apologia, não, troca mesmo de mulher, troca mesmo de homem, vamos trocando, não deu certo, troca, vira Elizabeth Taylor, 8 casamentos, Fábio Júnior, né? Nem ele sabe quantos casamentos, uns 16 que ele já tem já, um filho com cada 2 mulheres, uma confusão louca, né? Aí um amigo meu foi pregar num lugar, chegou lá, falou, no meio da palestra lá, o povo falou assim, ele estava ouvindo a palestra, olha, nós temos, gente, se não deu certo, divorcia, muda, troca, vai, faz o que tiver que fazer. Porque, por exemplo, aí tinha 3 casais no altar. Eu aqui já fui casado com ela, mas ela agora está casada com ele, que já foi casado com ela ali. Foi Jesus de Nazaré, isso virou um filme pornô e eu não sabia. Como é que é isso? Hoje, aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. O relativismo vai até que ponto, hein? Até que ponto eu estou sentindo bem e está valendo? Tem uma música da Sheryl Crow que ela diz assim: If it makes you happy, it's alright. Não é não. Não é. Se eu me sinto bem, então está tudo bem. Não é. Obedecer a Deus, muitas vezes a gente obedece doendo assim, morrendo de dor. Você fala assim, caramba, eu te obedeci hoje, Jesus, mas não foi gostoso não, velho. Vou até sentar aqui que eu estou passando mal. E é possível você pecar e sentir fantástico. Então, se você fosse guiar pelo, mas eu estou sentindo muita paz. Hitler metia bala na cabeça do judeu em paz, assim, cantando hinos ao Senhor. Pá, 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 morre, desgraça, mas eu estou em paz. O que conta é a gente ter paz? Então vamos perder a lei da sociedade? Vamos avacalhar? Não! O Senhor já estabeleceu o que é certo e o que é errado. Ele falou, Saul, não pega a Gag, não pega nisso, não me encosta a mão, que eu vou descer o cacete. Hoje nós não podemos brincar com o Senhor, não. Ele é mais forte do que nós. Nós não podemos desafiar a autoridade do nosso Pai. Olha, uma coisa é a gente cometer um ato errado sem Deus ter falado. Outra coisa é a gente inventar em cima daquilo que Ele já estabeleceu como lei. Meu filho, outro dia, fez sabe o quê? Riscou a parede lá de casa toda. Eu cheguei, e ele tremendo, tadinho. Eu cheguei, que é isso, Davi? Ai, pai, é uma obra de arte que eu fiz. Eu falei assim, gostei. A Emily e a Patrícia assim, você não vai bater, não vai fazer nada? Não, eu não falei com ele que eu não podia riscar a parede. Ele não me afrontou, ele não me encarou, ele não me desafiou, ele não pôs o dedo na minha cara, ele não fez igual, ele não em mim. Agora, teve uma vez que eu falei com ele, se eu chegar, eu estou saindo, se eu chegar, e você estiver nesse computador, brincando de Minecraft, você vai apanhar. Saí. Sobrou até para o computador caiu, menino.
Eu bati nele porque eu cheguei em casa. Essa é uma atitude desafiadora, é uma atitude de nariz em pé, onde você fala assim: Deus, o Senhor falou, mas eu sei mais do que o Senhor. Eu sei mais do que o Senhor porque eu sou filho de fulano, eu já li a Bíblia e eu... Jesus endói do cabeção, gente. Não queira Jesus igual Jiraya, não. Que vocês acham que o Anderson Silva é forte e o John Jones é forte. Vocês não viram forte. Sabe o que Hebreus fala? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Caiu na mão dele. Você começa a ler Salmos, você rola de rir. Porque nos Salmos fala 27 vezes de Deus dando gargalhada. Adivinha de que Deus dando gargalhada as 27 vezes? Dos ímpios. A Bíblia diz assim: o Senhor ri nos céus quando olha para aqueles que o desafiaram. Você não riu de mim? Agora vive isso em mim aí. Meu Deus, isso não é Deus de amor não. Fofura, você não está entendendo. Quando a gente corrige um filho, você está dando a maior prova de amor. Se quando a gente pecasse, Deus não deixasse coisas ruins acontecerem conosco, a gente seguiria pecando. Pois as coisas ruins acontecendo, a gente continua pecando. É ou não é? O bicho está pegando, e a gente está pecando mais com força ainda. Sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer no Apocalipse? Apocalipse capítulo 9 e capítulo 13 diz que quando as pragas do Apocalipse chegarem, diz assim: e os homens mesmo depois dessas pragas, não se arrependeram de nada e continuaram adorando os ídolos de pau, de pedra, de gesso, de bronze. Hoje a humanidade está ficando mais cheia de si, mais dura, e está entrando mais para pancada, e não está querendo saber não, está encarando Jesus mesmo. O povo está pensando assim: eu vou viver essa vida aqui, eu vou fazer tudo que eu tenho direito. Olha, eu vou dar um recado de Jesus aqui para alguns: a casa vai cair. A casa vai cair. Pequenas coisas, grandes desastres. Outro dia, uma cidade aqui do interior de Minas amanheceu sem água. Foram descobrir o que era, sabe o que era? Lá no reservatório da cidade, lá em cima, pulou um cara do corpo de bombeiro dentro do tanque, tinha uma ratazana que caiu lá dentro e impedia um rato. Foi retirado, a água voltou a fluir. Que é isso? Que isso diz para a gente? Um rato, gente, sai, uma coisa é removida da nossa vida. O que poderia estar impedindo Deus de fazer tantas coisas em nós? Ontem eu fui orar por um jovem, pus a mão na cabeça dele assim no final do culto, eu cansado. Ele falou assim: pastor, eu sofro assim, depressão vai e volta, depressão vai e volta, vai e volta. Eu pus a mão na cabeça, quando eu pus a mão, isso é tão raro acontecer, o Senhor falou assim: fala com ele, que ele desafiou a mãe dele, e xingou a mãe dele, e é por isso que eu deixo essa depressão ir e voltar. Fala com ele. No meio da oração eu tive que parar e falar assim: aqui, você mandou sua mãe para a Tonga da Bironga, não mandou? Assim, na paz do Senhor, mas você mandou, não mandou? Sim, pastor, mandei. Então você vai continuar com essa depressão. Você vai lá pedir perdão. Vai lá pedir perdão. Porque não é assim não. Não é assim não. Gente, por exemplo, os pecados sexuais. Sabe qual é a consequência número 1 dos pecados sexuais? Depressão. Parece que Deus falou assim: está todo mundo querendo transar, porque a cena que se tem de quem transa é sorrir, Então Deus casou uma coisa com outra. As pessoas mais depressivas que eu já atendi na vida, não é quem perdeu filho, não é quem perdeu mãe, não é quem perdeu eleição, não é quem perdeu fio de cabelo, que perdeu dinheiro, é gente que foi para a cama, fez o que não devia, fora do casamento. Aí Deus falou assim, as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, estou aqui para te falar que eu fiz uma burrada na minha vida. Fala, peraí, mas se você transou igual um maluco assim, era para você estar feliz, cara. Não está feliz não? Ô pastor, minha vida acabou. Acabou, eu morri, não tem, é um holograma. Eu sou um holograma, estou conversando com você aqui, é só uma imagem tridimensional. Se eu melhorar demais, eu vou virar um esqueleto. É assim, eu estou falando de mulher casada. Gente, outro dia eu passei mal. 3 mulheres entram na minha sala e sentam. As 3 com 26, 28, 27. 2 louras e uma morena. Aí as 2 louras, irmã, e a morena, prima das 2. Aí a primeira, pode falar, minha filha. Olha, pastor, eu sou casado e eu traí meu marido. Oh, meu Deus, nós vamos conversar e tal. Ela explicou a história. E ela falou: meu marido está desconfiando. Aí você? Meu problema é que eu traí meu marido. Meu Deus do céu. Minha filha, você está aqui para ajudar as 2 primas, para pôr coisa na cabeça dela? Ela falou: não, eu também estou traindo meu marido. Eu falei assim,
Eu tenho uma curiosidade, por que vocês me procuraram? Olha o que elas disseram. A gente está cansado de contar essa história para líderes religiosos que tratam a gente como terapeutas. A gente está querendo ser xingado. A gente está querendo alguém que fala a verdade para a gente e nos ajude. Porque a gente não aguenta mais. E a gente sabe que está errado. E o marido dela, que é polícia, tem um revólver, e ele vai matar nós todos. Eu falei, vocês todos. Ai, pastor, ora por nós. Eu falei, oro, fica daí mesmo. Vou enfiar em rolo dos outros, eu já tenho os meus. O pecado é terrível. Aí passou um tempo, encontrei com elas. E aí, gente? Homens, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Mulher trai a gente, mete uma gaiada chique na cabeça da gente, e nunca a gente vai saber na vida. Homem trai mulher 20 segundos, assim, 30 segundos, ela já sente lá no inferno onde ela estiver. O demônio vai lá, fala assim, ó, esse homem, não tem jeito. Então Deus, gente, é tipo mulher. Ele sente o negócio, o nosso pecado, na hora que a gente comete. Não tem jeito de esconder, quem está entendendo? Não tem jeito de esconder, não tem jeito de esconder, não tem jeito de esconder, é terrível. E não dá para misturar o santo e o profano. Vai comigo agora lá no verso 20, vai lá por favor no verso 20. Olha que aí o Samuel, gente, virou uma doideira em cima do Saul. Ô Saul, você é louco! Deus falou que ele vai te acabar com você. Por que você fez isso? Olha, desculpa como dá aí no verso 20. Diz Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas de bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. O pecado, gente, nos leva, sabe o quê? A quase obedecer a Deus. Ele quase fez tudo certinho. Tem muita gente que está assim, caminhando, quase fez tudo certo. Quase não pecou. Quase. Eu tenho olhado muito para dentro de mim. Hoje foi um dia assim, desses dias. Eu já mostrei isso aqui diversas vezes para vocês, mas eu vou mostrar de novo. Eu ando com a minha lista dos meus pecados, assim, os 10 mais, o top 10. Top 10 tem sempre 30, 40, não é top 10 não. Essa aqui é uma lista mais antiga, que eu fiz tem 1 ano e meio, e o Senhor falou comigo assim, porque os pecados da gente mudam, você fica mais pecador para um lado, menos para o outro, aí Ele falou, mandou eu fazer outra, e eu ando com isso aqui direto, e hoje, assim, pelo menos uma vez por semana, eu pego essa lista, e eu rolo no chão com ela. Por quê? Porque isso aqui é a única coisa que pode me impedir de ir para o céu. Isso aqui é a única coisa que pode acabar com a minha família, meu casamento. Quem é o capeta para divorciar eu da minha mulher? Quem é o diabo para mandar meus filhos para o inferno? Ou me mandar para o inferno? O meu maior inimigo sou eu mesmo. Meu maior problema está aqui, ó. Não é Pombagira, Preto Velho, Chucaveira. Não é o Flamengo, não é o PT, não é o Corinthians, não é o Cruzeiro. Meu maior problema não é a Dilma, não é falta de dinheiro, não é meu pai que não me beijou quando eu era pequeno. Aí eu estou aqui no psicólogo por quê? Porque ninguém falou que me ama. Vai tomar banho, rapaz. Nós vamos falar que te ama aqui 1 milhão de vezes hoje aqui. Nosso problema é isso aqui, ó. Você quer ver? Eu vou falar o nome do problema. Hipocrisia. Outro problema, preocupação com a reputação. Outro problema, não fazer tudo para a glória de Deus. Outro problema, orgulho. Outro problema, timidez e vergonha para falar de Jesus. Outro problema, comparações. Outro problema, não aceitar ser criticado. Outro problema, ansiedade por dinheiro. Outro problema, falta de fé. Isso aqui, ó, é o lixo que está dentro de nós. E a gente tem que se avaliar, tem que levar isso a sério demais. Eu como pastor, eu posso ser um cara que eu estou saindo para pregar por causa de grana. Ó, meu bem, estou saindo, hein, estou indo lá na missão. É, meu filho, você vai lá levar as vidas. Aí o Davizinho dentro de casa queria ficar comigo hoje. A mãe dele falando, filho, papai foi lá falar do amor de Jesus. Aí eu estou aqui, só preocupado com a venda dos livros.
O que te motiva a fazer o que você faz? E se eu ficar me comparando? Eu prego melhor que fulano, e fulano prega melhor que eu, e ganância, e inveja, e a mentira. Nós não podemos tolerar isso dentro de nós, gente. Não podemos. O mundo não merece você levantar amanhã para oferecer para eles uma versão paraguaia sua, uma versão pirateada, uma versão destruída pelo pecado. A gente, quando luta contra o pecado, fica tão lindo. Não é fácil, não. Eu fiz um levantamento outro dia entre os meus amigos, perguntei, quem tem lista de pecado? Todos falaram assim, eu tenho lista de sonhos. Aí eu tenho. Aquelas que a gente faz no início do ano, quem lembra? Esse ano, quero paz no meu coração. Plano número 1, casar. Número 2, casar. Número 3, casar. Número 4, transar e casar. Transar, casar e transar e casar e transar. E transar e casar e ganhar dinheiro e transar e casar. E ganhar muito dinheiro para transar de novo e casar de novo. Puxa vida, peraí. Deixa eu ver essa lista sua. Tem alguma coisa que envolve Jesus aí? Tem. Casar. Que ele que vai fazer o casamento. Mas pera lá. E você como pessoa, o que tem? Não tem nada não. Gente, eu vou falar um negócio aqui. Jesus me ajuda aqui. Essa geração é a geração. Outro dia, sabe qual o livro que estava entre o mais vendido no Brasil? Na porta da livraria Leitura, na hora que eu entrei, um livro do Cacete Planeta. Posso falar o título aqui? O título tem uma palavra feia. Como vencer na vida mesmo sendo um bosta. Esse era o título do livro, que ficou durante 1 ou 2 semanas como o mais vendido. O que está dizendo? O que importa é ser bem sucedido daqui para fora, mesmo daqui para dentro sendo um culiforme fecal. Você pode ser uma praga de uma pessoa invejosa, nojenta, pornográfica, incrédula, mentirosa. O que importa é daqui para fora você vestir uma roupa com jacarezinho. Dando salve para a galera, iPhone 10, festança, comelança, grana. Olha o verso 22, que louco. Samuel, porém, respondeu, olha a voz do pastor, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que a gordura de animais. O pecado nos leva a achar que os rituais do altar são mais importantes do que uma vida no altar. Vou repetir. O pecado nos faz achar que os rituais para Deus são mais importantes do que viver uma vida que agrada a Deus. Não adianta, gente. Eu já teve dia na minha vida que eu fiz o que não devia e fui para a igreja. E cheguei na igreja e fui pego de surpresa para pregar. É a pior coisa do mundo. Você sabe que é voltar para casa e chorar 8 horas a madrugada inteira? Chorar a madrugada inteira. De ódio, de raiva. Não querer passar no corredor porque tinha um espelho no corredor. Porque se você se olhasse no corredor, você falava assim: "Ô praga ruim, ô seu imbecil!" Você não sente isso não? Essa indignação. Gente, o dia que os nossos pecados nos indignarem, Deus se levanta indignado contra os nossos adversários. O problema é que a gente está indignado com os adversários e não com os pecados. O meu problema, gente, não é quem fala mal de mim. O meu problema é as pessoas falarem mal de mim com razão. Nós estamos tão invertidos a história. Por exemplo, eu cheirei a Bíblia, o povo ficou bravo que eu cheirei a Bíblia. Mas ninguém ficou bravo se eu obedeço ou não a Bíblia. O que importa para as pessoas é a minha aproximação física do livro sagrado e não minha aproximação moral. É possível eu andar com a Bíblia assim, todo bonito, e estar desobedecendo ela toda. E é possível eu cheirar a minha Bíblia e estar procurando obedecer ela. Nós estamos hoje, uma geração que o que importa é o jeito. Nossa, eu não gosto do jeito de fulano. Eu vou falar com vocês, o que deveria aborrecer as pessoas em mim, nunca fez uma pessoa ficar brava comigo. As pessoas ficam bravas comigo pelos motivos menos reais. O que deveria deixar as pessoas nervosas com você? As pessoas ficam nervosas, sabe com o quê? Que eu grito nos sermões. Olha bem o que irrita as pessoas.
Nunca chegou alguém perto de mim no final do sermão e falou assim: eu não concordo com o que você pregou. Ela chega e fala assim: eu não concordo com essa gritaria, essa contação de piada que você faz. Então ora por mim, sou um pobre pecador desgraçado. Deus tem mais prazer em que seja obedecido do que a gente traga dinheiro no altar. Deus tem mais prazer em ser obedecido do que a gente passar aqui a madrugada inteira tocando. Deus tem mais prazer em ser obedecido do que a gente subir um monte e ficar lá bebendo óleo, esfregando folha de Bíblia na gente e cantando em línguas. Deus tem mais prazer em ser obedecido. Deus quer ser obedecido. Deus quer ser obedecido. Gente, Deus quer ser obedecido. Ele só quer isso. Ele não quer mais nada, não. Ele quer um coração que olha para ele e fala assim: Deus, ó, eu vou te obedecer. O pecado tem que ser um acidente, não um encontro marcado. Não dá para falar: está chegando sexta-feira, está chegando a hora de eu pecar. Sexta-feira é hora de pecar. Qual que é os lugares onde você está mais propenso a pecar? É naquele quarto de hotel que você vai quando você vai trabalhar? Quais são os lugares onde você está mais propenso a pecar? Você está perto de quem quando você está com mais vontade de pecar? O que ativa os seus desejos pecaminosos? Começa a pensar nessas coisas, começa a passar mal com elas, começa a chorar, começa a falar: Deus, puxa vida, eu preciso rever isso aqui em mim, cara. Eu estou ficando triste que eu terminei o ano, eu não consegui alguma coisa financeira, profissional, mas na verdade é isso que eu deveria estar com raiva. Quem está entendendo o que eu estou pregando essa noite aqui? Eu estou pregando sobre mim, gente. Olha aqui, eu estou pregando sobre mim. Conversa com a minha mulher. Minha mulher fala assim: Lucinho, você é muito estressado com esses negócios. Mas eu falei: lógico que eu tenho que ser. Primeiro, porque eu sou filho dele. Segundo, eu sou um pregador da palavra dele. Não posso brincar. Eu já vi o que meus colegas de ministério aconteceram com gente que não quis levar a sério o Senhor. Gente melhor que eu. Gente, tem um amigo meu que eu orei um dia, falei: Deus, me faz igual fulano. Se eu fosse 50% igual a ele, eu estou bom. O fulano fez coisa que o Satanás no inferno não tem coragem de fazer. E eu falei: Deus, cancela aquela oração lá, por favor. Verso 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Olha para mim, tem gente tratando o pecado como cartão de crédito. Saul, quando Samuel ficou conversando demais no ouvido dele, e não, mas você pecou, você está errado. Ele falou: então tá, pequei, mas vamos embora para o culto logo que está atrasado. É tipo assim, o sangue de Jesus é um cartão de crédito. Aí eu já peco. Você sabia que na época de Lutero, as pessoas pediam perdão antes de pecar? Na época antes da reforma, as pessoas faziam, elas pagavam por pecados que ainda iam comer. Olha, eu estou pagando aqui por um adultério que amanhã vai ser lindo. Eu e uma dona aí, vai ser show. Eu já estou aqui pagando. Você já imaginou que premeditação que é essa? Isso é loucura. Isso é uma doideira. Saul falou assim: então tá, pequei, vamos lá. Eu já contei isso aqui, é a história da garota que me encontrou no fim do culto, falou comigo: não, Lucinho, seu cabelo tá legal. O seu galo perdeu. Tá calor. Nós vamos não sei o que tem. Eu trazei com meu namorado. Eu falei: volta só um assunto para trás. O que você fez? Não, mas você colocou esse assunto como se fosse um outro qualquer. Mas não é não? Ok, se para você é, tudo bem. O que te faz chorar? Sabe o que a Bíblia diz que deveria fazer a gente chorar? Os nossos pecados, aquilo que só a gente conhece. Como é que você ora? Meu Deus. Uma coisa que eu gosto de mim é que meu nome é Inho. Eu chego diante dele para orar e falo assim: oh Deus, não é à toa que o Senhor não deixou eu ter meu nome direito. É Lucinho. O tempo todo eu lembro que eu sou pequeno, que eu sou tão falho, que eu tenho falhas. Não é uma autoimagem ruim, não é isso que eu estou falando. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu acredito em mim, mas não é isso não. É o potencial que o pecado tem dentro de mim para me arrebentar. Me arrebentar. E eu tenho que ter esse medo.
Eu tenho que levar meus pecados a sério. Você tem que levar seus pecados a sério, porque se nós pegarmos pesado com a gente, Deus não tem que levantar ninguém para meter o dedo na nossa cara. Se nós pegarmos pesado com a gente, nós não vamos precisar de CPI do lado de fora, nós não vamos precisar de ninguém para poder fazer arruaça na nossa vida. Eu me lembro que quando eu fui me tornar pastor batista, eu estudei 4 anos de seminário, e aí eu fui para uma banca examinadora, respondi perguntas durante 8 horas, sem Bíblia na mão, sem nada, ia para uma sala, respondi. Depois de tudo, falaram assim: agora você vai ficar 1 ano de probatório. Sabe o que fizeram? Levantaram a minha vida nesse 1 ano. Tudo, ligações telefônicas, internet, tudo, transação bancária. E principalmente, chamaram minha mulher para conversar num dia que eu não vi, e meus filhos também. Já imaginou? Você tem lá assim: teve um dia que o Lucinho, né, deu uma plantadinha de mão na minha cara. Papai fala palavrão lá dentro de casa, desembolado. Meu Deus, ele está desesperado para ver quem matou o Max, você fica louco. O papai é uma benção, só não pode jogar o Atlético com time nenhum, que o papai endemonia assim na minha frente. O que seu filho fala de você? O que sua esposa fala de você? O que a menina que trabalha na sua casa fala de você? O que as pessoas do trabalho falam da gente? Gente, a gente pode tirar uma base do que Deus está falando da gente, pelo aquilo que as pessoas ao nosso redor estão falando da gente. O que as pessoas ao nosso redor estão falando da gente? Eu não estou posando de santão aqui, eu não estou posando de santarrão, eu não estou pregando uma espiritualidade real, eu só estou dizendo para você sair daqui por aquela porta, grilado, e dizendo: Deus, me ajuda, cara, senão eu vou ficando nervoso com as consequências do pecado, mas não com ele. Nós temos que ficar aborrecidos, gente, porque esse negócio pode arrancar nossa alegria de viver. E eu penso muito no fim da vida, o meu fim de vida tem que ser sorriso, tem que ser alegria. Eu tenho que ir plantando coisas lindas para eu chegar no final da minha vida e nego nenhum pôr o dedo na minha cara e falar nada. E o capeta não me acusar. Vocês sabem como morreu Lutero? Morre grande reformador, no leito de morte. Dizem que o diabo apareceu para ele. O diabo apareceu para Lutero e pegou um pergaminho e foi desenrolando, falando assim: no dia tal você pecou isso, no dia tal você falou isso, no dia tal você fez isso, no dia tal, e no dia tal você fez isso, no dia tal, e foi leu, 1 hora lendo os pecados de Lutero. Virou para ele e falou assim: e aí, você ainda acha que você vai para o céu assim? Aí Lutero estava na cama ao lado da escrivaninha, pegou um tinteiro de tinta vermelha que tinha, jogou no pergaminho e falou assim: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem crê na graça salvadora? Você só vai entender que você precisa de Deus quando você entender o quanto o pecado é terrível. Um dia eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e eu fui comentar com uma mulher. Sabe o que a mulher teve coragem de falar para mim? Por minha causa, Jesus não precisava ter sofrido daquele jeito, não. Falei: o que você está dizendo? Ela falou assim: aquela morte crucial, louca daquele jeito, foi por causa das pessoas muito pecadoras, Lucinho. Eu não, assim, eu sou uma pessoa, entendeu? Sabe, eu vou falar uma coisa aqui. É possível a pessoa mais pecadora no planeta Terra agora nunca ter matado, nunca ter falado um palavrão, porque pecado tem a ver com o orgulho, com aquela aridez interior, tem a ver com aquela indignação contra Deus e aquela teimosia contra a voz dele. Isso é possível nessa noite. A pessoa mais pecadora no planeta está dentro de uma igreja sentada ouvindo um culto agora. Pena que aquele cara da cidade de Mato Grosso está preso. Vamos acabar esse negócio aqui. Verso 31. Verso 31 diz assim: e assim Samuel voltou com ele e Saul e adorou o Senhor. Olha, ele adorou mesmo, foi para o culto todo avacalhado e foi. Verso 32, então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. E Agag veio como, gente? Confiante, pensando assim: está dominado, com certeza já passou a amargura da morte. Samuel olhou na cara dele e falou assim: assim como a tua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe vai ficar sem filho hoje, sua praga. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Gente, a Bíblia é muito forte. O pastor falou assim: esse calça frouxa, esse pateta de Saul,
não conseguiu rasgar você no meio pecado, mas comigo não tem conversa não, você vai morrer aqui, eu vou te picar, eu vou fazer um miojo com você aqui, e outra, e é diante do Senhor, tá? E vai, virou He-Man em cima dele. Já imaginou você despedaçar uma pessoa? Não é matar não, é arrancar braço para a cabeça. O pastor fez isso. O pastor entrou com o Kung Fu Panda nele, e ele ficou doido. Que hora nós vamos ficar doidos assim com o pecado? Não, a gente fica doido assim porque a tabela do Brasileirão. A gente fica doido assim porque tira dinheiro da minha conta. A gente fica doido assim porque está seguindo a pessoa que ama no Facebook, a pessoa que ama postou a foto da outra. A gente fica doido assim, por causa dos trem mais retardado. E o que devia deixar a gente doido? E pegar a garra e falar assim: filho de uma égua, você vai morrer hoje. Você vai... Pornografia, você nunca mais entra na minha vida. Mentira! Você não vai chegar mais nessa boca. Egoísmo, você não vai mais me matar. Hipocrisia, eu vou pôr fogo nessa máscara, essa roupa minha de pombagira, essas atitudes que eu tenho de uma mulher prostituta, vai acabar hoje. A gente tem que dar uma pirada e falar: Jesus, me muda. Eu estou cansado de ser essa pessoa de gênio estragado, de temperamento avacalhado, que estoura com todo mundo, que xinga, aí depois fica arrependido. Pô, olha o que eu fiz. Não, Deus, me ajuda, eu quero mudar hoje. Se o seu temperamento é um problema, Ele pode pôr a gente um cordeiro. Se o problema é impureza, Ele pode nos limpar e transformar a gente num santo. Se o nosso problema é a boca, Ele pode controlar. Hoje eu falei com uma pessoa: para de falar essas coisas que você está falando. Eu não levo desaforo para casa. Quem não leva desaforo para casa, a gente vai sofrer demais. Temos que levar. Tem hora na vida que a gente tem que engolir, joga sal no sapo e engole ele. Ele desce arranhando assim. Você vai para casa, deita. Aí Jesus fala assim: foi chique hoje, hein? Você foi mais homem porque você não respondeu do que porque você respondeu. Quem está entendendo a mensagem dessa noite? Qual é a lição que fica aqui para a gente encerrar? Temos que despedaçar a Agag. Não podemos brincar mais. Não podemos brincar mais. Tem uma área ruim. Essa uma área atrapalha todas as outras. O Titanic foi o único navio do mundo que o casco dele, ao invés de ser completamente oco, sabe o que eles fizeram com o casco do Titanic? Dividiram em vários compartimentos. Sabe com que pensamento? Como ele navegava no Atlântico Norte e tinha vários icebergs, se ele batesse em algum iceberg, enchia de água só aquele compartimento e o navio não afundava. Quem entendeu? Adivinha? O navio bateu. Encheu de água um compartimento. Onde é que ele está agora? Fundo do mar. Sabe o que significa? Uma área ruim compromete todas as outras. Uma área dominada pelo pecado vai acabar com a minha vida e vai acabar com a sua vida de qualquer jeito. Não podemos mais brincar. Ainda não fizemos de tudo para vencer o pecado. Ainda não fizemos de tudo para vencer o pecado. Hebreus 12:4 diz assim: vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Um jovem que me ouviu pregar esse sermão, sabe o que ele fez? Ele pegou o celular, ele pegou o notebook dele e jogou da janela. Falei: menino, não precisava fazer isso não. Ele falou assim: você sabe o que eu já fiz com o notebook? Para você me dizer que não precisava fazer? Você acha que eu vi foi site pornô, pastor? Você acha que eu estou nessa fase primária do pecado? Você sabe quantas pessoas eu já destruí através desse notebook aqui? Eu não tinha que ter jogado ele não, pastor. Eu tinha que ter posto fogo nele. E eu estou fazendo um compromisso com Deus que eu vou ficar 2 anos sem internet. Até eu virar homem e ter responsabilidade. Para não roubar mais, não caluniar mais. E não fazer as coisas que eu fazia. Falei: menino, que lição você está me dando? Eu encontrei um outro menino, sabe o que ele fez para poder ficar livre do pecado? Viciado em drogas. Sabe que hora que ele usava droga? De tarde. Ele estudava de manhã, chegava à tarde em casa, não tinha ninguém. A casa dele era cheia de porta, de tranca, de grade. Ele fez o seguinte: já sei como é que eu nunca mais vou usar droga. Ele chegava em casa do trabalho, da escola, se trancava dentro de casa, e tinha um jardim na frente, ele pegava a chave e jogava no jardim. E a casa toda cheia de grade, porque exatamente por causa desse lance da droga toda aí. Aí os amigos dele chegavam: e aí, velho, vão sair? Ele falou assim: minha mãe me trancou aqui. Eu falei: velho, você teve que fazer isso para ficar livre da droga? Eu falei: foi, mas eu estou livre da droga. Eu vi um marido
chamar a mulher no altar da igreja. Isso aí eu nem recomendo, não. Falar assim, eu queria dizer para a igreja, para todo mundo aqui, que eu estou traindo você. Eu já quero falar aqui de cima já, porque esse é o nível de volta que eu quero ter para você. Eu quero que todo mundo saiba, e todo mundo pense de mim o que quiser pensar, mas eu queria que você me aceitasse de volta. Você me aceita de volta? Aceito. E aquela choradeira. E eu também já vi o contrário. Fui pregar numa igreja, no nosso querido Rio de Janeiro. Cheguei lá, estou lá sentado, teve louvor, acabou o louvor. O pastor pegou a palavra e falou assim, queria chamar à frente o senhor Evandro. Aí subiu o Evandro. E o senhor Evandro foi pego com algumas revistas pornográficas debaixo da sua cama. E... Não é, senhor Evandro? Sim, senhor. É, sim, senhor. Dona Elizabeth veio. Hoje a Dona Elizabeth caiu na mão com a vizinha, por causa das roupas no varal. E ela hospitalizou a vizinha dela. Tal. É fato ou não é, Dona Elizabeth? Sim, senhora. Sim, senhor. Veio o seu fulano. O seu fulano foi pego. Ele estava mexendo com a mulher dos outros, o marido da menina veio bater nele, uma confusão longa e tal. Pá. Chamou 7 condenados à morte. Virou o pastor, isso eu sentado. Assim, os irmãos estão muito arrependidos? Sim, senhor. Mas estão arrependidos mesmo? Os irmãos já ficaram 6 meses de disciplina na igreja, sem tomar ceia, sem nada. Então, esse arrependimento não está me parecendo muito real, não. Mas eu vou então reintegrar os irmãos ao corpo de Cristo. Declaro os irmãos reintegrados ao corpo de Cristo. Pode descer. A palavra está com o pastor Lucinho. Hoje eu sou um cara alegre. Eu peguei a palavra e falei, gente, olha, glória a Deus. Eu estou muito feliz de... Abre sua Bíblia aí comigo. Feliz de quê? Viu o massacre da Serra Elétrica lá? Então nessa noite fica para a gente o seguinte. Ou a gente pega a gag nós mesmos e cortamos ele, ou ele vai ter que vir a público e alguém vai ter que fazer isso por nós, como fez Samuel. O que você vai decidir nessa noite? Nessa noite, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Deixa Ele mudar a sua história. Entregue essa lista de pecado nas mãos dEle. E vá viver sua vida tão feliz. E quando você pecar, corre para os pés dEle. Jesus me perdoa. Se pecar, corre para os pés dEle. Se pecar, corre para os pés dele. Jesus é o único recurso dos pecadores. Jesus é a única saída que eu tenho. Quando eu cometo meus pecados, eu corro para ele. Sabe qual é o maior pecado do mundo? Permanecer no pecado. O maior pecado do mundo é você cometer uma vez, comete 2, comete 200, aí você vai ficando endurecido, vai ficando cheio de si, igual Saul ficou. Sabe qual foi o fim da vida de Saul? Se matou. Saul se matou. Morreu, porque não ouviu a voz de Deus com relação a algo tão simples, tão simples. Vou encerrar contando a história de uma menina. A menina chegou perto de mim e falou, pastor, sim, eu estou gostando de um homem casado, e eu estou querendo ficar com ele. Eu disse para ela, olha, homem casado, eles têm um problema muito sério. Ela falou, qual? Eu falei, eles já são casados. E não tem como 2 mulheres ser dona de um homem só. Aí ela falou assim, mas você não está entendendo, eu estou apaixonada. Eu falei, filha, eu sei. Aí eu ainda tentei entender a menina. Eu falei assim, não, eu sei que o coração da gente, a gente não manda, a gente não gosta de quem a gente, né, de repente você levanta de manhã, de repente Califórnia, você, né, é uma coisa, acontece, mas você não pode fazer isso, minha filha. Vamos orar, pastor. Aí ela já falou assim, mas essa oração não vai adiantar muito não. Eu falei, menina, mas você está muito decidida. Ela falou assim, eu estou, pastor, ele é tudo de bom, ele é demais. Eu falei assim, ó, se eu conheço um pouco de mulher, para você falar com essa veemência, você já foi para a cama com ele. Porque só quando tem laço de alma, é que a pessoa fica retardada assim. É ou não é? Aí eu já perguntei para ela, aonde vocês transaram? Nossa, pastor. Eu falei, nossa não, vocês. Onde vocês transaram? Ela falou assim, nós fomos lá no Mirante. Eu falei, não, mas transa no Mirante é ruim demais. Você apaixonou com o homem numa transa, você está muito carente, filha. Você está muito carente. Não, mas ele falou que vai largar ela. Eu falei, você já viu algum filme de Hollywood? Qualquer um. O que um homem casado promete? Que vai largar a mulher. Mas não vai largar a mulher.
Porque ele só tem dinheiro porque o pai da mulher dele é que é rico. Você nunca viu esse filme, caramba? Você largar a mulher, vai vender banana na rodoviária de Vitória. Ah, mas eu estou apaixonada, eu vou até o fim. Falei, filha, deixa eu te pedir uma coisa, não faz isso não. Faz isso não. Aí, gente, olha que coisa engraçada que aconteceu. Eu senti que durante assim, 1 minuto, parece que Jesus, é estranho falar o que eu vou falar, parece que ele incorporou em mim. Assim. Eu comecei a implorar a ela que não fizesse isso, mas eu não tinha nada assim efetivamente, eu não era nem amigo, não conhecia a menina, para eu implorar, mas eu senti que Deus me usou para, como se fosse dizer assim, por favor, não faz isso. E eu comecei a falar assim, com uma dor na alma, não faz isso, eu estou te falando, por favor. E comecei a falar assim, doído, com dor, falando, como se eu tivesse ido lá no futuro e visto uma coisa terrível acontecer. Aí ela ficou me olhando assim com aquela cara. Ora, pastor, que eu tenho que ir embora. Orei. E a menina morreu por causa daquilo. Ela morreu porque o cara falou que ia ficar, tiveram mais algumas relações e tudo, e na última hora ele decidiu ficar com a mulher, e ela foi lá na casa, armou o maior barraco, a mulher não acreditou, ninguém acreditou, e ela voltou para casa tão desacreditada que ela se matou. Ela tomou um veneno e morreu. Quando essa notícia chegou para mim, gente, eu fiquei tão arrasado, porque eu tive ela na minha vista assim. E eu sofri tanto, naquele momento ali, sabe como que muitas vezes eu me sinto como pastor? Eu me sinto como aqueles aeromoça e comissário de bordo, que está falando, está mostrando as coisas, e o povo está dormindo. Assim. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Olha, as portas para sair é aqui, ali e ali. E tem luzes. Na hora que a raio do avião vai cair, cadê o comissário? Eu quero orar, porque o comissário está aqui, é Jesus. Ele quer pegar eu e você pela mão e nos levar para um porto seguro. Mas primeiro tem que tirar da nossa vida o pecado. Todos repitam comigo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nesta noite, te entrego minha vida. Não quero mais. Diga, não quero mais nada a ver com a Agag, com o mal, com o pecado. Eu quero o Senhor. Por favor, me perdoa. Por favor, eu me arrependo. Me recebe, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova pessoa. Para a glória do teu nome, eu te recebo como meu Deus, meu Senhor e minha vida. Em teu nome eu oro. Amém. Eu quero, para a gente encerrar a reunião, perguntar quem fez essa oração.